Olá, eu sou a professora Rosiane de Moraes, bióloga, e hoje nosso tema será diversidade animal e vegetal. Nosso componente curricular vai ser ciências do campo. Quando a gente fala em diversidade, o que vem à sua mente? O que seria diverso? Diverso, variado, muitos. Então a gente vai observar que no campo, essa infinidade de possibilidades, como nós podemos ver nessa imagem, temos ali o agricultor, temos uma diversidade realmente de fauna, que fauna é o quê? São os animais daquele local, e flora é o quê? São as plantas presentes naquele local. Então nós vamos observar que no campo a diversidade ela é imensa. Lógico, quando eu penso na diversidade do ambiente urbano, ele vai ser diferente do ambiente rural, na realidade do campo. Só que mesmo assim, nós vamos observar que essa diversidade no campo ela é infinita. E nós vamos ver hoje o quão importante isso é. O quão Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele tem de diverso realmente nessas duas áreas. Para isso, vai ser primordial a gente recapitular alguns conceitos que de repente você possa ter visto já. Primeira coisa, o que faz qualquer indivíduo ser um ser vivo? Então, todo ser vivo, ele vai ser o que a gente chama de constituído por células. Como você já deve ter visto nas suas aulas de ciências ou biologia, nós vamos perceber que todo ser vivo, ele vai ser formado por uma unidade básica chamada célula. Por exemplo, vocês acreditam que nós, eu, a professora Rosiane e você aí, vai ser composto por uma única célula ou por várias células? O seu cachorrinho, a vaca que está lá no pasto, o seu gatinho, ele vai ser unicelular ou pluricelular? Então, esses conceitos vão ser muito importantes. Então, unicelular são aqueles seres vivos compostos por uma única célula. Ele não deixa de ser vivo por ter uma única célula. Ele vai conseguir fazer todas as funções, só que ele geralmente vai ser o quê? Um organismo microscópico, que eu só vou conseguir observar com a ajuda de algum equipamento. Combinado? Por exemplo, nessa imagem nós estamos vendo a imagem de uma bactéria. Ele é um ser vivo, só que ele é composto por uma única célula. Nessa outra aqui, nós temos o exemplo de uma alga. Existem algas pluricelulares, mas também vão existir aquelas algas que é composto por uma única célula. Aqui nós temos o quê? Um protozoário. Estão vendo que as formas, elas são extremamente variadas, assim como nós que somos pluricelulares. O nosso formato é igual ao do cachorro? O nosso formato é igual ao da galinha? O nosso formato vai ser igual ao de uma ave? Então a gente vai ver que os formatos também vão ser variados. E nós temos os seres multicelulares, pluricelulares ou multicelulares, que são aqueles seres compostos por mais de uma célula ou por várias células. Combinado? Então, o que nós vamos ter como exemplo? Uma infinidade de possibilidades. É a vaquinha no pasto, ele é um fungo que muitas vezes a gente observa no meio do campo e muitas vezes não dá valor, tá? Então, nós vamos ver que todos eles são seres vivos. Combinado? Agora, e o que vai diferenciar um vegetal de um animal, uma planta de um animal? Primeira coisa, os primeiros 3 conceitos que a gente tem que compreender. Primeiro deles, o que nós temos? As plantas, elas são o quê? Seres eucariontes. É lógico que a gente vai ver que esses conceitos vão ter a ver com aquela célulazinha lá. Então, eles são formados por células, aonde o nosso material genético, onde o material genético daquela planta, todas as características, o porte que ela vai ter, o tamanho, o tipo de folha que ela vai ter, vai estar dentro desse código genéticozinho da célula dessa planta. Então, tanto os animais quanto os vegetais são seres eucariontes. Só que aí vai ter uma diferença muito grande. Que nem eu falo para os meus alunos, vocês já viram alguma árvore tomando um suco? Comendo um bifezinho bem gostoso? O que vocês acham? Não. Por quê? Nós vamos observar que as plantas, diferente dos animais, elas fazem um processo que nós chamamos de fotossíntese, tá? O nome é fotossíntese. Foto vem de luz. Então, as plantas, elas utilizam a energia presente na luz para converter e produzir o seu próprio alimento. E por isso que nós chamamos elas de seres o quê?
autotróficos, tá? Auto vem de autossuficiente, quer dizer, produzem seu próprio alimento, tá? Nós vamos ver que as plantas também são seres multicelulares. Então aqui nós temos um esquema mostrando como ocorre esse processo da fotossíntese, tá? Então a gente vai estar recapitulando sempre conhecimentos e conceitos anteriores. Dessa forma nós vamos pensar que nada, nenhum tipo de ciência, seja ela na área da ciência matemática, na área das ciências, porque a gente acha que ciências é só quando fala biologia, não, tá? Ciências é qualquer área que a gente consegue produzir conhecimento. Não conseguimos produzir conhecimento na matemática? Na área de arte? O que vocês acham? Para e pensa. Então, nós vamos observar que a fotossíntese é o processo por onde a planta, ela obtém os seus alimentos, ela produz o seu próprio alimento. Então, ela precisa do sol, ela precisa da água e dos sais minerais presentes naquele solo, tá? Então, ela vai retirar essa água, ela vai te retirar esses minerais lá numa outra estrutura presente nas folhas, ela vai fazer essa síntese dessa luz. O que é mesmo que as plantas respiram? É oxigênio? Já ouviu falar que as plantas elas são importantíssimas para controlar a questão que a gente tanto fala hoje do aquecimento global? Por quê? As plantas, assim como as algas e outros vegetais, nós vamos observar que elas retiram o gás carbônico, quer dizer, elas respiram o gás carbônico e liberam o oxigênio durante esse processo da fotossíntese. E quem ocupa o oxigênio são outros seres vivos como nós. Combinado? Agora, e os animais? Também são eucariontes, também são multicelulares ou pluricelulares, porque nós vamos ver que também nós temos animais que são microscópicos. Lembra da bactéria? Né? Só que a bactéria ela faz parte do grupo dos protistas. Então, nós vamos ver que os animais, aqui no caso, nós temos no caso das algas também, elas são seres o quê? Unicelulares também eu posso ter. Agora, diferente das plantas, os animais, eles não realizam fotossíntese. Eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ah, professora, mas eu estou aqui no campo, eu planto as minhas coisas, eu não estou produzindo meu próprio alimento? Não, eu estou falando você como a planta. Se eu deixar água, sais minerais e o sol, você consegue se auto-manter? Não. Você precisa de outros elementos para conseguir se manter vivo. Então, você é um ser heterótrofo, quer dizer, não produz o seu próprio alimento. Combinado? Compreenderam? Autótrofo, produzem seu próprio alimento, são autossuficientes. Heterótrofo, não produzem seu próprio alimento. Combinado? Agora, quando nós falamos em riqueza animal e vegetal, nós vamos falar agora sobre os biomas presentes no nosso estado. O que é bioma, professora? É a vegetação, é a composição de um determinado local. Por exemplo, se eu paro e penso, que bioma será dessa imagem? O que vocês acham? Ai, muita água, aves. Estamos falando do bioma Pantanal. Alguém de vocês já foi no Pantanal? Nós temos ali já próximo aqui da UANA já esse tipo de bioma. Não preciso exatamente ir próximo de Corumbá, próximo de Miranda, nada disso. Então nós vamos observar, gente, que o Pantanal, que é um dos biomas de Mato Grosso do Sul, é a maior planície alagável do mundo. Professora, mas não falavam que era alagada? Então, só que aí está errado. Você já ouviu falar que o Pantanal ele tem regimes de seca e cheia? Então ele não é alagado o tempo todo. Ele é uma planície alagável, quer dizer, há momentos em que ele pode estar seco e há momentos em que ele está alagado realmente. Então ele não é que nem um pântano, tá? Então o Pantanal é uma planície alagável. Se falarem para você que é alagada, tá errado, combinado? E nós vamos observar que a diversidade de animais presentes nesse bioma é extremamente alta. Nós vamos observar que eu vou utilizar muito o termo chamado espécies endêmicas, quer dizer,
São tipos de plantas dos animais que só vão ser encontrados naquela região, tá? Então nós vamos ver que o Pantanal ela tem um grande número de espécies endêmicas que só acontecem nesse tipo de bioma também. Essa imagem ela é muito típica, até parece que nós estamos em algum lugar aqui do centro de Campo Grande, não parece? Então, mas não, é o Pantanal também, combinado? O que nós vamos observar? Aqui já tem um outro tipo de bioma. Professora, qual será esse bioma? Ele só vai ocupar em torno de 18% do território de Mato Grosso do Sul. Sabe qual que é? É aquele que todo mundo acha que só tem no litoral, para vocês verem. É o quê? É a Mata Atlântica. Professora, Mata Atlântica, Mato Grosso do Sul, como assim? Essas coisas funcionam? É conectado? Sim, é conectado sim. Não é que existe Mata Atlântica, a maior porção de Mata Atlântica é no litoral brasileiro. Agora, existe sim influência no nosso estado, em torno de 18% da vegetação é vegetação presente na Mata Atlântica. Existem outros tipos, nós temos interferência muito grande quando pensamos na divisa de Mato Grosso do Sul, de um bioma chamado Chaco, que ele é muito forte na região do Paraguai, porém ele vai sim ter interferência, por exemplo, dentro do bioma, que ele vai estar interferindo junto com o Cerrado, ele vai estar junto ali com o Pantanal, e a gente não pode desmerecer esses outros biomas. A proporção deles é um pouco menor, mas faz parte sim da composição, da fitofisionomia. O que é fitofisionomia? Qual é a sua fisionomia? Ah, ele é baixo, ele é loiro, ele tem um cabelo cacheado, ele tem um cabelo preto. Então, fitofisionomia é aquilo que eu olho aquele ambiente e me remeto, falo, não, isso aqui é uma característica desse determinado bioma. Combinado? Vamos lá. Aqui tem qual que é esse? Passamos agora. Ele vai ocupar mais de 70% do nosso território. Qual que vocês acham? Esse tá fácil. Esse é o quê? Olham as árvores. Olha que são árvores tortuosas. O que vocês acham? Nós entramos agora no mundo mágico do Cerrado. Eu falo que esse bioma é o bioma mais encantador. Para muitas pessoas, você vai olhar para aquelas árvores retorcidas, para aquelas árvores com aquela casca grossa, e muitas vezes ela não tem sentido. Ela não tem a beleza como uma Mata Atlântica, mas ela tem a beleza e a diversidade como um outro bioma não tem. Sou suspeita, sou mato-grossense, apaixonada pelo Cerrado, bióloga, não foi à toa que eu realmente acertei na minha profissão. Então vamos lá. Então o que nós temos que entender? Quais são então essas características marcantes desse Cerrado? Primeira delas, uma das maiores biodiversidades do mundo. Ao mesmo tempo que ela tem o maior número de vegetais e animais do mundo, ela também hoje é uma das áreas mais atacadas pelo processo de desmatamento, pelo processo de queimada. Então, grande parte hoje do nosso cerrado, ele está sendo convertido em quê? Em atividades agrícolas, em atividades de agropecuária. Então, em atividades pecuárias. Então, o que nós temos que pensar? Será que é necessário eu aumentar? Será que é necessário eu realmente desmatar a área da reserva da minha propriedade? Por que eu não posso ter o bom senso de não deixar somente aquilo que a legislação fala? Vocês têm noção, isso vai ser tema de uma outra aula nossa, da quantidade de plantas e animais que pode ser utilizado, por exemplo, na produção de medicamentos? E que muitas vezes, no momento em que eu estou desmatando uma área, aquela espécie, ela perdeu pelo menos a oportunidade de eu saber qual ela é? Quantas espécies já sumiram e a gente nem tem catalogado? Que a gente nem soube da existência dela? Então, o Cerrado ela sofre uma pressão muito grande, tudo bem? Mais de 11 mil espécies de plantas nativas, mais de 4 mil espécies de espécies endêmicas que só acontecem, que só tem no Cerrado. Se eu for para outro local, eu não vou encontrar. É típica do nosso local, é típica da nossa região, tá? Então a vegetação ela é muito diversificada. Professora, mas parece que tem hora que é uma pastagem. Não, não é que ela tem pastagem. Elas são chamados os campos limpos, aonde vai predominar a vegetação herbácea, arbustiva,
tá? Nós vamos ver que a gente tem aquela parte de cerradão, que vai ser aquela parte mais pesada, que realmente a gente vai ter uma presença maior daquelas árvores tortuosas, com as cascas mais grossa, tá? Então nós vamos perceber que no cerrado há mais de 11 tipos de vegetação, que vão estar distribuídos entre formações savânicas, entre florestais e formações campestres. O que nós vamos ver? Essa árvore, por exemplo, alguém sabe me dizer qual é? Ela é muito comum do cerrado, é o chamado angico. Então nós vamos perceber que as plantas do cerrado, ela tem características muito particulares. Por exemplo, nós vamos perceber que as plantas geralmente são tortuosas, porque a gente tem um lato solo rico em alumínio, que acaba se depositando em algumas paredes celulares e faz com que essas árvores elas cresçam um pouquinho tortas. Nós temos, se a gente não percebe, mas a parte subterrânea, as raízes dessas plantas, elas têm que ter raízes, principalmente das árvores de grande porte, elas têm que ter raízes extremamente profundas, porque o lençol freático, quer dizer, aquela camada, aquele armazenamento que nós temos de água no subsolo, ele é profundo no cerrado. Então essas plantas, elas têm que ter essas adaptações bem típicas para que ela consiga realmente passar por todos esses processos de estiagem longa que o cerrado tem. A casca grossa, isso daí não é à toa. O cerrado, como a gente tem a deposição muito de matéria orgânica, de folhas que formam o que a gente chama, quando você está andando no meio de uma vegetação, você vê aquela camada grossa de folhas, processo em decomposição, que é chamada serrapilheira. Então, além de ter uma biodiversidade imensa, durante o período de estiagem, o cerrado ele pode ter o que a gente chama de incêndios naturais. Apesar de que a maior parte hoje é incêndio induzido pelo próprio homem, né? Mas existem sim os incêndios naturais. E essas plantas, se a gente for pensar nas características evolutivas dela, não é à toa essa casca grossa. É uma defesa, sim, para esses eventuais processos de queimadas naturais que acontecia e que agora é realizado pelo homem, tá? O que nós vamos observar? Aqui é um pé do quê? De pequi. Aqui o pé de pequi, ele tem essa característica bem tortuosa que nós conseguimos ver, que o cerrado possui. Aqui tá fácil. Um ipê amarelo. Então, nós vamos observar que existem plantas que são muito típicas. Se eu pegar uma imagem de uma planta do bioma cerrado e uma da Mata Atlântica, só de olhar o tronco, só de olhar a estrutura dela, a gente já consegue observar e distinguir de qual pode-se deduzir de qual bioma seria. Tudo bem? Agora, e quantas características da fauna desse cerrado? Gente, existe um grupo lindo, que são o grupo dos invertebrados, que muitas vezes a gente não dá um valor para eles. Só que esse grupo é um grupo mais diverso. Na realidade, a maior parte dos animais são invertebrados, não são vertebrados, como a gente conhece. Então, nós vamos perceber que a grande variedade de invertebrados no ambiente do cerrado, porém, é pouquíssimo conhecida. Então, quando a gente fala sobre as pressões que o cerrado vem sofrendo, sobre a questão do avanço da atividade agrícola, da atividade de pecuária sobre o cerrado, nós estamos falando sobre a pressão sobre esses sistemas também, tá? Nós estamos falando dessa pressão sobre esses recursos que tanto nós precisamos e necessitamos. Então, hoje nós vamos observar que no cerrado nós temos mais de 14 mil espécies de invertebrados que foram identificados. Isso, as espécies ainda que nós não temos catalogadas, que a gente não tem a menor ideia do que possa ter. E também nós vamos observar que nós temos também muitas espécies endêmicas de fauna, que só acontece num cerrado. Combinado? O que nós vamos observar? Aqui nós temos uma imensa diversidade de animais que nós podemos encontrar nele. O que nós não podemos esquecer é novamente daquela palavra, equilíbrio. Na palavra de ciências do campo, na palavra da disciplina, na disciplina de ciências do campo, a gente vai falar muito disso de equilíbrio. Eu não estou aqui para dizer que toda atividade está errada, mas eu estou aqui para fazer vocês pensarem em qual atividade realmente
é possível fazermos de forma de conciliar. Lembra da teoria conservacionista de uns tópicos? Se você não viu, pega essa aula que você vai vai começar a entender um pouquinho mais, que é o quê? Que visa conciliar as atividades econômica, social e ambiental. Combinado? Eu espero que você possa ter aprendido um pouquinho mais hoje na nossa aula. Uma ótima semana para vocês e até a próxima!